Meus amigos, estamos aqui para mais uma aula do Legale Educacional. Eu sou Rodrigo Capobianco e nós estamos hoje com o Top 5 penal. E estamos, através de uma pesquisa que nós fizemos, bastante aprofundada, né? Estamos falando sobre os 5 principais temas que já caíram na OAB unificada em direito penal. É uma constante, os temas eles costumam voltar à baila, eles se repetem, né? Então, de todos os exames unificados, desde o 1 até agora, nós fizemos algumas anotações, algumas percepções e concluímos os 5 temas mais relevantes, os 5 temas mais importantes para a prova e que continuam se repetindo. Ok? Então, de olho na tela, hoje nós vamos começar o Top 5 falando do 5º lugar. 5º lugar são os crimes contra o patrimônio. É um dos temas que mais caem na prova. Crimes contra o patrimônio. Então, o que nós temos a dizer sobre crimes contra o patrimônio? Bom, o que mais cai na prova mesmo é a parte geral. A parte geral, ela tem uma tendência muito maior de cair do que a parte especial. Mas a parte especial cai também. E crimes contra o patrimônio está aí entre o top 5, né? É o 5º colocado. E os crimes contra o patrimônio, eles estão no Código Penal, do artigo 155 até o artigo 183. Não são tantos artigos assim, mas são temas que acabam se repetindo, principalmente no que diz respeito ao furto, tema muito importante, que cai com muita frequência, e alguns outros detalhes que nós devemos analisar a partir de agora, né? Então vamos começar falando do furto. O furto é uma espécie de crime base para os crimes contra o patrimônio, porque ele está no artigo 155 e o furto é tirar o patrimônio alheio, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, não é? Ou seja, pegar o patrimônio dos outros. Comparativamente, o furto com o roubo, com o estelionato, dá para comparar, porque o furto, se eu furtar usando de violência ou grave ameaça, roubo. Se eu usar de engodo, de fraude, estelionato, né? Se eu me recusar a devolver, pode ser apropriação. Vamos falar tudo isso, mas por isso que o furto é um crime base. Todavia, o furto, em algumas características, ele não é punido. Então é importante lembrar disso, que muitas vezes o furto não tem nenhum tipo de punição. Por exemplo, você tem o chamado furto de uso. O que seria o furto de uso? Isso já caiu na segunda fase também, às vezes repete na primeira, né? O furto de uso é o furto de alguma coisa, a subtração de um bem para uma utilização e a devolução da mesma forma com que foi retirado, não é? Então é apenas uma utilização temporária. O furto de uso não é punido porque o furto ele protege o patrimônio. E a pessoa que quer pegar alguma coisa, usar e devolver nas mesmas condições com que recebeu, ele não quer aumentar o patrimônio. Então isso é chamado furto de uso. Na prática, muitas vezes seria difícil definir, mas o cara queria devolver ou não queria. Mas na teoria, e prova da OAB é teoria, fica muito fácil de entender que furto de uso é o furto que a pessoa subtrai, mas com a intenção de devolver. O que vale é a intenção de devolver, porque já caiu na prova que a pessoa ia devolver, mas a polícia chegou antes. Mesmo assim, furto de uso, porque a pessoa tinha a intenção de devolver, ok? Temos também não punido o furto de bagatela. Furto de bagatela é o furto de algo com valor insignificante, um valor muito pequeno, né? O furto de bagatela seria de uma caneta como essa, né? Alguma coisa de pouco valor. Para a bagatela, para a insignificância, nós temos duas teorias. A primeira diz que o furto de bagatela, ou qualquer crime de bagatela, seria uma exclusão de tipicidade, excluiria a tipicidade
tipicidade, o sujeito nem praticaria um fato típico e por isso não seria punido, a maioria entende assim, a OAB já falou nesses termos, e uma outra corrente diria que é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Não tem problema por uma ou por outra, a gente não responde, mas se cair na prova, vamos ficar com a posição da OAB como sendo uma excludente de tipicidade. Vale destacar que há uma diferença entre furto de bagatela, princípio da insignificância, e furto privilegiado. O artigo 155, parágrafo 2º, diz que o furto será privilegiado quando o réu for primário e a coisa furtada for de pequeno valor. Daí a confusão. Pequeno valor. Mas esse pequeno valor não é bagatela? Não. É exatamente isso que você tem que tomar cuidado. Embora a lei não diga qual é o pequeno valor para caracterizar o furto privilegiado, entende a doutrina e a jurisprudência que esse pequeno valor é até um salário mínimo e, portanto, não é nada desprezível, né? A diferença sensível é que se o furto for de bagatela, insignificância, o agente é absolvido. Mas se o furto for privilegiado, o agente é punido com redução de pena. Qualquer crime dito privilegiado faz com que o agente tenha uma pena menor, faz com que o crime seja menos grave e por isso caracterize uma pena menor. E o furto, então, pode ser privilegiado, né? É claro que existe uma zona cinzenta. Você fala assim, R$10, R$20 seria bagatela, insignificância? Muito difícil, depende do caso a caso, né? Mas vamos trabalhar em extremos, e a OAB nunca dá nenhuma questão dúbia para você saber se é uma ou outra, né? Então, em termos extremos, se for pouquíssimos reais, seria insignificância. Se for 100, 200, aí seria privilégio, mas sempre pensando que o réu também precisa ser primário, né? Vale destacar também que o furto ele pode ser qualificado, eu já vou falar das qualificadoras do furto, mas só para dizer que tem súmula, inclusive, falando que é possível hoje em dia que o furto seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Então é possível que o furto seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, tá? Se cair isso na prova, você põe com acerto, porque isso é jurisprudência dos tribunais superiores, mais precisamente do STJ, tratando desse assunto. Privilégio junto com qualificadora é possível. Muito bem. Agora, vejam só. O furto ele tem outras características. Por exemplo, o furto noturno. Isso é o parágrafo 1º do artigo 155. O furto noturno é aquele furto durante o repouso noturno, que não é exatamente à noite. Não é porque o furto foi à noite que seria furto noturno ou furto durante o repouso noturno, né? Para caracterizar esse furto noturno, que tem aumento de pena de 1/3, primeiro, nós precisamos ter uma casa habitada e o furto tem que ser no período compreendido das 10 da noite às 6 da manhã. Embora a lei não diga, a jurisprudência e a doutrina trata esse período das 10 da noite às 6 da manhã como o período em que a média da sociedade ela repousa, descansa, né? Então o legislador ele quis proteger o sossego das pessoas em geral, porque imagina, a pessoa não vai dormir pensando que alguém pode entrar no seu quintal e furtar alguma coisa, né? E, por isso o legislador colocou um aumento de pena para o ladrão que aproveita que a pessoa vá descansar e nesse período acabe furtando. Em estabelecimentos comerciais, por exemplo, não tem esse furto noturno, porque não tem ninguém repousando ali. Em casas de veraneio, que naturalmente já ficam sozinhas, também não tem o furto noturno. Teria que ser uma casa habitada, né? Pessoa repousando na casa para ter o furto dito noturno, né? Ah, mas a pessoa trabalha à noite e dorme durante o dia. Aí não é furto noturno. Tem que ser nesse horário das 10 da noite às 6 da manhã e também tem que ter pessoas repousando lá na coisa. Aí é aumento de pena, né?
O furto pode ser qualificado, tem várias qualificadoras para o furto, aí a pena modifica, né? Há uma pena muito maior quando o furto for qualificado. São várias as qualificadoras do furto. Só relembrando, por exemplo, você tem o concurso de pessoas, se mais de uma pessoa praticou furto, claramente esse furto é mais grave, né? O emprego de chave falsa, pessoa que usa uma chave falsa para furtar, o emprego da destreza, a pessoa que tem uma habilidade manual muito grande e faz com que ela subtraia o patrimônio alheio e essa outra pessoa, a vítima, nem perceba que está sendo subtraído, né? Então, essa destreza. Mas, atenção, já caiu na prova, que o sujeito tinha absoluta destreza. É o caso do Jaiminho Mão de Seda. Sempre lembro disso, que é o teste do Jaiminho Mão de Seda. Que era um hábil ladrão, né? Tinha muita habilidade. Ele furtou uma pessoa, a pessoa saiu, pegou a carteira da pessoa, a pessoa saiu correndo atrás dele, ele conseguiu fugir. Esse seria um furto qualificado pela destreza? Não, porque o Jaiminho Mão de Seda, naquele dia, naquele momento, ele não foi mão de seda, porque a vítima percebeu a subtração. Então isso é furto simples, não precisa a pessoa ter a habilidade, ela tem que mostrar ter a habilidade no caso concreto, né? Outras qualificadoras do furto. O furto pode ser qualificado pelo rompimento de obstáculo, uma pessoa que ela quebra uma porta, estoura um caixa eletrônico. Esses furtos a caixa eletrônico são furtos qualificados, porque há um estouro ali. Aliás, pessoal, a grande diferença de furto e roubo é que o roubo tem violência ou grave ameaça à pessoa, né? Todavia, o furto pode ter violência também, tá? Só que a violência não é a pessoa, a violência é a coisa. Se eu acabo por explodir um caixa eletrônico, eu estou sendo violento ali, então eu estou usando de violência, mas não é com relação à pessoa, e sim à coisa. Isso é furto qualificado, né? Uma outra qualificadora, que seria o abuso de confiança. Abuso de confiança é uma qualificadora, não, mas aí precisa ter confiança, precisa confiar. O teste precisa mostrar que existe uma relação de confiança e que essa relação foi ferida ali. Aí sim nós temos o abuso de confiança. Nós temos a qualificadora da escalada. A escalada é a pessoa que tem que fazer um esforço físico muito grande, pular um muro, entrar por um telhado, tirar um ar-condicionado e entrar por aquele buraco, cavar um túnel. Às vezes você pensa em escalada como alguma coisa que vai por cima, pode ser por baixo também, né? Seria uma forma de qualificar o furto, ok? A outra qualificadora do furto, nós temos o furto que também se qualifica, né? E é interessante porque dá para fazer um comparativo, é o furto qualificado pela fraude. Qual que seria a diferença do furto qualificado pela fraude para o estelionato? Porque quando a gente pensa em estelionato, nós estamos pensando em fraude. Falou estelionato, estamos falando fraude. Né, o sujeito está sendo fraudulento ali, né? Qual a diferença de furto com fraude para estelionato? Guardem. No estelionato, o agente engana a vítima e a vítima, de bom grado, proporciona ao agente uma vantagem. De bom grado, vai lá e proporciona ao agente a vantagem. Esse investimento é bom, né? Então eu vou fazer um cheque aqui para você. Aí ela entrega o cheque. Esse é o estelionato. A vítima enganada proporciona vantagem para o agente. O furto qualificado pela fraude é aquele em que o agente engana a vigilância da vítima. Engana a vigilância da vítima. A vítima não percebe a subtração. A vítima não entrega nada. A vítima não entrega nada. É a vigilância da vítima que é enganada. Por isso é um furto com fraude. Perfeito? Muito bem. Agora, olha só. Há penas diferentes para furto qualificado. Por exemplo, o furto mais grave que nós temos é o furto qualificado
de veículo automotor, com destino a outro estado ou a um país estrangeiro, né? Então, esse furto automotor, com destino a outro estado ou a um país estrangeiro, ele é o furto mais grave, pena de até 8 anos. Pena mínima de 3 anos, pena máxima de 8 anos. Né? Esse furto só se caracteriza se realmente o veículo automotor ingressar num outro estado ou num outro país. Okay? E recentemente se criou o furto de semoventes, mesmo que seja parte de semoventes. Por exemplo, o furto de gado, mesmo que seja parte de gado, tem uma pena maior, também pode caracterizar aí algo importante para vocês. Né? Recentemente foi editada uma súmula também, dizendo que as câmeras de vigilância de um estabelecimento comercial, por si só, não só câmeras de vigilância, como um sistema de vigilância, por si só não torna o furto um crime impossível, tá? Então não é que não é crime impossível, até pode ser, depende da situação, mas por si só isso não caracterizaria um crime impossível. Tem súmula falando disso, né? Um breve comparativo do furto com outros crimes, né? Então eu disse para vocês qual que seria a diferença de furto e apropriação indébita. Muito interessante que a gente já mata os dois, né? A diferença do furto e da apropriação indébita está no momento em que surge o dolo. Guardem isso, momento em que surge o dolo. No furto, o dolo existe antes do agente ter a posse do bem. Antes do agente ter a posse do bem. E na apropriação indébita, o dolo surge quando o agente tem a posse do bem. Explico. Imagine que eu queira pegar emprestado um livro raro, né? Como esse aqui, um livro grande, um vademecum, e aí eu quero pegar emprestado esse vademecum. Mas na verdade eu não quero emprestado, eu quero ele para mim, eu estou de olho nele, eu quero pegar este livro para mim, mas para pegar eu vou lá na vítima e falo, me empresta aí, só para eu consultar, depois eu devolvo. Aí eu pego e não devolvo. Aí a pessoa pede de volta, não me encontra, ou se encontra, eu não devolvo. Que crime é esse? Furto. Porque perceba que nesse caso, o dolo surgiu antes mesmo de eu ter a posse do bem. Eu já estava de olho, então eu arrumei um jeito de subtrair o patrimônio alheio. Furto. Agora vamos imaginar que eu não estou zero afim de pegar o vademecum emprestado. Mas o aluno me insiste, fala assim, professor, leva, dá uma olhada, é tão legal, o senhor vai gostar, o senhor vai querer comprar um igual. Não, eu não quero levar. Não, leva, tal. Tá bom, vou levar. Aí eu levo e realmente gosto. Passo a gostar. E fico pensando, é melhor eu ficar com ele para mim. O dolo surgiu agora. Eu já estou de posse e o dolo surgiu agora. Então, ali eu tenho uma apropriação indébita. Entenderam? Essa é a grande diferença, importantíssimo aqui para a nossa avaliação para a prova. Isso cai, tá? Muito bem. Qual a grande diferença de furto e roubo? Já falamos, é o uso de violência ou grave ameaça à pessoa. O roubo tem violência ou grave ameaça à pessoa, a apropriação ao furto não tem violência, e se tiver violência, a violência é a coisa e não a pessoa. Muito bem. Falando de roubo, então o roubo é uma espécie de furto com violência ou grave ameaça, né? Só que o roubo ele pode ser próprio ou impróprio. O roubo próprio é aquilo que se acostumou, né, a dizer assalto, né? É a pessoa que é tomada de assalto. Isso não está na lei, mas o roubo tem esse componente. O agente usa da violência ou grave ameaça para subtrair a coisa, né? Então passa a grana, porque senão eu vou te matar. Isso seria um roubo próprio. E o que seria o roubo impróprio? No roubo impróprio, o agente usa da violência ou grave ameaça para manter a posse daquilo que ele havia subtraído. Ele já subtraiu, mas ele usa da violência para manter a posse. Então o roubo impróprio, ele começou como sendo um furto.
Ok? Imagina, o sujeito entrou na casa do sujeito, da vítima, a vítima não está em casa, então ele pega tudo da casa e põe no caminhão. Até aí é furto. Quando ele ia sair, o dono da casa chegou. Ele tranca o dono da casa no banheiro e vai embora. Que crime é esse? Roubo. Roubo impróprio. Aquele furto cresceu e foi utilizado uma violência ou grave ameaça para manter a posse daquilo que havia sido subtraído. Então isso seria o roubo impróprio. Ok? Não existe o roubo qualificado, ou se existe, a gente pode chamar assim roubo de qualificado latrocínio, porque aí muda o parâmetro de pena, mas a gente não chama de roubo qualificado, chama de latrocínio. O que as pessoas confundem muito é que no parágrafo 2º do artigo 157, há um furto chamado, ou um roubo chamado de roubo circunstanciado ou roubo majorado. É um aumento de pena para o roubo, aumento de 1/3 até a metade para o roubo em algumas situações. Antigamente a OAB chamava isso de roubo qualificado, hoje já pacificou chamando de roubo circunstanciado ou roubo majorado. Né? O que tornaria esse roubo então mais grave, podendo aumentar a pena de 1/3 até a metade? Algumas questões, mas principalmente o concurso de pessoas, e fiquem atentos, emprego de arma. Para ter roubo, não precisa ter arma. Basta ter violência ou grave ameaça à pessoa. Mas se tiver a arma, o roubo é mais grave, em razão da potencialidade lesiva. Um roubo com arma pode virar um latrocínio. Um roubo sem arma fica difícil de virar um latrocínio, né? Então, diante da potencialidade lesiva e para tentar fazer com que o ladrão deixe de usar a arma, o roubo pode ser circunstanciado por esse fator também, ok? A lei fala emprego de arma, não fala emprego de arma de fogo. Pode ser arma de fogo, pode ser arma branca. Por outro lado, se o agente simulou que estava armado ou se o agente usou uma arma de brinquedo, existe o roubo, mas não existe o roubo majorado, ok? Porque o fato de ele simular que está armado ou usar uma arma de brinquedo faz com que a vítima fique assustada, e isso caracteriza o roubo. Mas para ser roubo majorado tem que ter efetivamente o emprego da arma. Ok? O roubo quando tem morte, o roubo com morte é o latrocínio, que é um crime grave. Mas essa morte ela é causada pelo agente, tem que ser causada pelo agente, né? Querendo ou não querendo. Existe um latrocínio que é só doloso, em que o agente mata a vítima querendo matar, e existe o latrocínio préter doloso, em que o agente não queria matar a vítima, mas mesmo culposamente gerou a morte da vítima. Então é muito importante isso. O importante é que o agente cause a morte, né? Passa a grana, não vou passar, então você vai ver, pá, dá uns tiros lá, mata a pessoa e pega. Isso daí é latrocínio. Ah, mas isso não é homicídio, roubo? Não, porque o agente, ele não foi ali para matar. O objetivo do agente era roubar, e ele faz qualquer coisa para roubar, inclusive matar. Mas e se a arma disparar sem querer e matar? Também é latrocínio. A morte pode ser querida ou não querida, desde que partiu do agente. E a morte não é só da vítima, não. Pode ser de um transeunte. Se naquele roubo teve a morte, está caracterizado o latrocínio. O latrocínio ele se consuma com a morte. Guarde isso. Latrocínio é crime hediondo, ok? É um crime importante, um crime hediondo. Qual é a grande diferença do roubo para com a extorsão? Qual é a grande diferença do roubo para a extorsão? Porque, primeiro vamos para as semelhanças, né? O roubo é muito parecido com a extorsão. Muito parecido, porque no roubo e na extorsão tem violência ou grave ameaça à pessoa. No roubo e na extorsão. No roubo e na extorsão a gente quer ter uma vantagem patrimonial. Então até aí é igual, idêntico, a pena é idêntica. O roubo é 4/10, a extorsão é 4/10, né? Então é muito parecido. A grande diferença, pessoal, e caiu assim na prova, do roubo e da extorsão, é o comportamento da vítima. Roubo, extorsão é o comportamento da vítima. No roubo, mesmo que a vítima não queira, no roubo, mesmo que a vítima não queira,
o agente consegue obter a vantagem. O roubo mesmo, que a vítima não queira, o agente consegue obter a vantagem. Ah, me passa a grana. Não, não vou passar. Ele mata a pessoa e pega a grana. Então, a vítima colaborando ou não colaborando, o agente consegue obter a vantagem. Isso é o roubo. Na extorsão, se a vítima não colaborar, o agente não consegue obter a vantagem. Para o agente obter a vantagem na extorsão, a vítima precisa colaborar. Precisa da colaboração da vítima, né? Então, imagina, a extorsão pode ser feita até pelo telefone. Ó, fulano, é o seguinte, ou você deposita na minha conta, ou eu vou matar seus filhos, vou te matar. Não sei. Olha, a gente pode cumprir a promessa, matar os filhos, matar a pessoa, mas se a vítima não colaborar, ele não consegue obter a vantagem. Então, na extorsão, sempre a vítima tem que colaborar, depositando valores, entregando documentos, entregando coisas, assinando documentos, sei lá, né? Mas sempre uma colaboração da vítima. A extorsão, quando tem morte, a extorsão pode ser com morte também, é crime hediondo, né? E a extorsão mediante sequestro, qualquer tipo de extorsão mediante sequestro, tenha morte, não tenha, também é crime hediondo, né? E em 2009 foi criado um crime que já existia, a conduta já existia há muito tempo, mas em 2009 foi criado um crime contra o patrimônio muito importante, que é o sequestro relâmpago. O que é sequestro relâmpago é muito simples, porque, na verdade, o sequestro relâmpago é aquela vítima que é privada da sua liberdade e vai passando em caixas eletrônicos, subtraindo ali, fazendo saques, né? Isso seria o sequestro relâmpago. Antigamente, antes da lei modificar, né, o sequestro relâmpago era caracterizado ou como roubo ou como extorsão, ficava nesse entremeio aí. Mas a partir de abril de 2009 passou a ser, sim, sequestro relâmpago. É um crime próprio, sequestro relâmpago, que tem pena maior do que o roubo da extorsão, porque tem pena de 6 para cima. O roubo tem pena de 4 para cima. O sequestro relâmpago tem uma pena maior, ok? Bom, lá no final dos crimes contra o patrimônio, é claro que eu estou reduzindo muito, porque a ideia aqui é passar as coisas que têm uma chance maior de cair na prova, né? Lá no final dos crimes contra o patrimônio, nós temos as chamadas imunidades, que estão no artigo 181, 182 e 183 do Código Penal. As imunidades, elas só se referem aos crimes patrimoniais, né? Diz o artigo 181 que o agente está isento de pena, não terá pena nenhuma, por isso é chamada de imunidade absoluta, artigo 181. Está isento de pena o agente que comete o crime contra ascendente, descendente, ou cônjuge, ascendente, descendente ou cônjuge. Praticou o crime contra o patrimônio, ascendente, descendente ou cônjuge, está isento de pena, uma questão de política familiar, o pai que furta o filho, o marido que pratica estelionato com a esposa, está isento de pena. Imunidade absoluta. No artigo 182, nós temos a chamada imunidade relativa. A relação de parentesco é outra. Se o crime contra o patrimônio foi praticado contra irmão, tio ou sobrinho que morem no mesmo teto, ou ex-cônjuge, irmão, tio ou sobrinho que morem no mesmo teto, ou ex-cônjuge, a ação penal será pública condicionada à representação. Então, a ação penal pública condicionada à representação. Então, tem uma redução ali, uma redução não. A imunidade é chamada de relativa, porque o agente só será processado se a vítima efetivamente quiser.
Então, um furto, normalmente, tem ação pública incondicionada, mas se o furto for do irmão, tio ou sobrinho que mora junto, ou ex-cônjuge, a ação é condicionada à representação e, por isso, a gente só responderá se a vítima consentir, né? Unidade relativa e absoluta, fiquem atentos. Todavia, o artigo 183 traz as exceções, os casos em que não se aplicam nem a imunidade absoluta, nem a imunidade relativa. E não se aplicam quando? Quando tiver violência ou grave ameaça. Então, se tiver violência ou grave ameaça, esquece a imunidade relativa e esquece a imunidade absoluta, por exemplo, no roubo, por exemplo, na extorsão, no sequestro relâmpago, esquece. E a segunda exceção, também não se aplica nenhuma das imunidades se a vítima for idosa, 60 anos ou mais. Se a vítima for idosa, 60 anos ou mais, não tem imunidade também. Vale lembrar que as condições pessoais não se comunicam. E como as condições pessoais não se comunicam, se eu, junto com qualquer outra pessoa, for furtar a minha irmã, por exemplo, a ação será pública condicionada à representação para mim, mas para o outro não. Né? Se eu praticar um crime contra o meu filho, eu estou isento de pena, mas o outro não está isento de pena. Dá para entender? Porque são condições pessoais e as condições pessoais não se comunicam. De acordo? Algumas noções gerais e breves sobre os crimes contra o patrimônio, que é o 5º lugar no top 5. Aproveitando, e vamos para o slide, porque nós vamos ver agora o 4º colocado no top 5. E o 4º colocado no top 5 é exatamente esse que você está vendo, crimes contra os crimes contra a pessoa, mais precisamente os crimes contra a vida. Crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, cai com muita frequência na prova, tem que tomar uma certa cautela, né? É um dos assuntos do top 5. Então vamos lá. Também na parte especial, nós temos os crimes contra a pessoa, que estão ali desde o artigo 121 até o artigo 154. Pessoa, ser humano ele é protegido em vários aspectos, né? Então o ser humano é protegido na sua vida, na sua integridade corporal, na sua honra, na sua liberdade. Então são assuntos corriqueiros, assuntos que caem. Cai muito, né? E desses, em especial, o que mais cai são crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Crimes contra a vida, se dolosos, vão para a júri, né? E nós temos 4 crimes contra a vida, que é o homicídio, a participação em suicídio, o infanticídio e o aborto. 4 crimes contra a vida. Desses 4 crimes, o único que não vai a júri é o homicídio culposo, porque o homicídio admite a modalidade culposa. Então, o homicídio, quando culposo, não vai a júri. Todos os outros crimes, homicídio doloso e todos os outros crimes contra a vida vão a júri sim, porque eles são crimes dolosos e contra a vida vão para júri, ok? O homicídio é simples, é matar alguém, todo mundo sabe o que seria isso, né? Agora, há algumas perguntas específicas e muito importantes. Por exemplo, o homicídio é um crime hediondo? Resposta, pode ser ou não, né? O homicídio ele será considerado um crime hediondo quando ele for um homicídio qualificado. Se ele tiver pelo menos uma qualificadora, ele já é considerado um crime hediondo. E também é considerado hediondo o homicídio simples que seja a prática de grupo de extermínio. Então, o homicídio qualificado é crime hediondo e o homicídio simples, prática de grupo de extermínio, também é considerado um crime hediondo. Mas, professor, e o feminicídio não é um crime hediondo? Sim, mas o feminicídio é um homicídio qualificado. Todo homicídio qualificado é hediondo e o feminicídio é um homicídio qualificado, logo é também um crime hediondo, ok? Devemos destacar que o homicídio pode ser privilegiado.
Quando que o homicídio seria privilegiado e isso levaria a uma redução de pena? O homicídio ele pode ser privilegiado quando o agente praticou o crime diante de um relevante valor social, diante de um relevante valor moral, ou por violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então seriam 3 motivos para o privilégio: relevante valor social, relevante valor moral, por exemplo, a eutanásia, e a violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Provocação não leva à legítima defesa. Não leva à legítima defesa. Mas a provocação pode levar à violenta emoção. Às vezes alguém que é provocado perde o norte, perde o controle e reage violentamente, e isso pode ser um privilégio para o homicídio e para a lesão corporal também, né? Então o homicídio pode ser privilegiado, pena menor. O homicídio qualificado tem pena maior e, além disso, é hediondo, né? Até outro dia, há poucos anos, eram 5 qualificadoras, hoje são 7. O parágrafo 2º do artigo 121 traz 7 qualificadoras para o homicídio. Quais seriam essas 7 qualificadoras? Primeiro, motivo torpe. Motivo torpe. Praticou homicídio por motivo torpe, é homicídio qualificado. O motivo torpe, a lei dá um exemplo de motivo torpe, né? Porque a lei fala: praticar o crime mediante paga ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Então, paga ou promessa de recompensa é um exemplo de motivo torpe. A pessoa que ganha dinheiro para matar. Então, isso seria um motivo torpe. A vingança, dependendo da situação, poderia ser motivo torpe, né? Matar para ficar com a herança e outros motivos podem ser torpes. Vios, baixos, repugnantes, mostra que a pessoa é maldosa. Segunda qualificadora é o motivo fútil. Já o motivo fútil é um motivo banal, desproporcional, né? É uma besteira, é uma pessoa que mata a outra por nada, por uma besteirinha, né? Fez uma coisa desse tamanho, a pessoa reage de uma maneira tão desproporcional. Então, muitas discussões de trânsito levam a homicídios por motivo fútil, né? Dentre outros assuntos. Terceira qualificadora é o meio cruel, a pessoa que mata a outra, fazendo a vítima sofrer, né? É a morte sofrida. Mata estrangulada, eletrocutada, queimada, envenenada, né? Ou outros meios cruéis, ou aqueles meios que possam levar um perigo comum a outras pessoas. Uma explosão, por exemplo, pode gerar para outras pessoas. Isso também é um homicídio qualificado. Quarta qualificadora seria a surpresa, o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Quer dizer, a vítima foi colhida pelas costas, inesperadamente, de surpresa, uma tocaia, uma emboscada, ou até uma dissimulação, fingiram ser amigo da vítima, mas não era, né? Então, tudo isso, a vítima é uma criança, não tem como se defender, 5 pessoas agrediram um, não tem como se defender, isso seria o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Quinta qualificadora seria para ocultar outro crime. Às vezes o homicídio é praticado para ocultar um outro crime, para que o outro crime fique encoberto. Seria, por exemplo, a queima de arquivo, né? A testemunha que sabia demais, aí mataram a testemunha para ocultar outro crime. Até aí, o Código Penal sempre tratou. Nos últimos anos é que criaram a 6ª e a 7ª qualificadora. Sexta qualificadora, feminicídio. Então, feminicídio é homicídio qualificado. Feminicídio, matar a mulher por ela ser mulher. Mas aí fica difícil, né? Mas a lei tratou de explicar. Essa relação do feminicídio se dá na violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Uma mulher que é morta numa relação doméstica e familiar seria feminicídio, e também por conta de menosprezo à condição de mulher.
Às vezes, mesmo não sendo numa relação doméstica, o fato da mulher ser mulher, ela é menosprezada, ela é desprezada por a pessoa. A pessoa odeia mulheres, por exemplo, e mata mulheres. Seria um caso de feminicídio, ok? Que é homicídio qualificado. Diz a lei que a pena é aumentada no feminicídio em alguns casos. Por exemplo, se a vítima é gestante ou está nos primeiros meses após o nascimento do filho, se a vítima do feminicídio é morta na frente dos pais, ou dos ascendentes ou dos descendentes, né? Então, depende da idade da vítima, se ela tem deficiência, vítima do feminicídio, a pena é aumentada. Isso também seria relevante. E o último homicídio qualificado é a morte de policiais, matar policiais, né? A lei ela se refere à Constituição Federal e são todas as espécies de polícia, ou quase todas, né? Falando das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas também fala das polícias civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal. Não só isso, como os agentes penitenciários, membros da Força Nacional de Segurança, e não só eles também, mas os parentes, diz a lei, o cônjuge, companheiro, né, ou companheira, ou parente consanguíneo também, né, até o 3º grau. Se for morto ali, em razão da função, né, tem que ser em razão da função, for morto, qualquer um desses seria um caso de homicídio qualificado também e hediondo. Não está na lei, ainda é uma questão polêmica, não cairia na prova, mas o guarda metropolitano não está na lei. Não foi previsto na lei a morte do guarda metropolitano como sendo um crime hediondo. Seria um homicídio, mas não hediondo. Perfeito? Muito bem. Então, esses são os tópicos principais aí do homicídio. Cuidado com ele, né? Outro crime contra a vida é a participação em suicídio. A participação em suicídio ela se dá de 3 maneiras: auxílio, induzimento e instigação. Auxiliar o suicídio seria dar um meio mecânico, material para o suicídio, fornecer a arma, fornecer o veneno, né? Agora, a grande distinção é induzir e instigar. Qual é a diferença de induzir ao suicídio e instigar ao suicídio? No induzimento, o agente cria uma ideia que o suicida não tinha, ele não pensava nisso. Então, induziu, foi induzido, foi criado, foi feita a cabeça, né? A instigação não. Na instigação, o agente aumenta uma ideia que o suicida já tinha. Ele põe lenha na fogueira e aumenta uma ideia que o suicida já tinha. Tudo bem? Muito importante lembrar que a participação em suicídio só será punida, atenção, só será punida se o suicida efetivamente morrer ou sobreviver com lesões graves ou gravíssimas. Morrer ou sobreviver com lesões graves ou gravíssimas. Se a vítima, o suicida, sobreviver sem lesões ou com lesões leves, o fato é atípico. Sobreviveu com lesões ou com lesões leves ou sem lesões, o fato é atípico. Ok? Também devemos lembrar uma coisa. Quem é o vulnerável no direito penal? Vulnerável é o menor de 14 anos, o doente mental, não importa a idade, e aquele que não pode oferecer resistência. Não importa a idade, não pode oferecer resistência. Por quê? Porque está bêbado, drogado, etc. Né? Então, esse é aquele que é chamado de vulnerável. Se o agente auxiliar, induzir ou instigar, auxiliar, induzir ou instigar um vulnerável a se suicidar, auxiliar, induzir ou instigar um vulnerável a se suicidar, o agente responderá por homicídio. Atenção, hein?
homicídio, porque aí é uma presunção de violência. Então, induzir ou auxiliar uma criança a se matar é o mesmo que matar a criança, ok? É o mesmo que matar a criança, porque há uma presunção de violência. Não se esqueçam disso, né? Agora, por outro lado, se eu induzir, instigar, auxiliar o menor de 18 anos, mas que seja maior de 14, a pena será maior, mas aí seria participação em suicídio. Menor de 14 anos, aí seria homicídio, ok? Também devemos lembrar do infanticídio, que é a mãe que mata o nascente ou neonato, aquele que está nascendo ou aquele que acabou de nascer, por estar em estado puerperal. Mas ela mata, ela quer matar, cuidado, né? Caiu na prova aí não faz muito tempo que a mulher estava em estado puerperal e abandona o seu filho recém-nascido numa fazenda, na expectativa do dono da fazenda encontrar a criança. Mas ninguém encontra e a criança morre. Que crime é esse? Infanticídio? Não, porque ela não queria matar a criança. Ela estava em estado puerperal, mas ela não queria matar a criança, né? E isso chama abandono de recém-nascido qualificado pela morte, né? Abandonou o recém-nascido, gerou um risco e foi qualificado pela morte. Agora, se eu pegar o recém-nascido e jogar num rio, aí será homicídio ou será infanticídio, depende se ela está ou não está em estado puerperal, mas aí, claro, ela quer matar, né? E o aborto seria o último crime contra a vida. O aborto é um crime contra a vida que é matar a vida intrauterina, né? Então tem uma vida intrauterina e eliminando a vida intrauterina ou uterina, então aí nós temos o aborto. Tem 3 modalidades de aborto, que é o autoaborto, que pune a gestante, que causa o aborto em si mesmo. Tem o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante, por exemplo, o médico foi contratado, aí tem uma pena intermediária, e tem o aborto que não é defendido por ninguém no mundo, que é o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante, que tem uma pena muito maior de todos, né? O aborto, sempre que gerar um resultado, fora a morte do feto, mas gerou um resultado que seja consequências, sequelas, por exemplo, a gestante ficou com lesões graves, gravíssimas, a morte da gestante, sempre a pena é maior. E há várias modalidades de aborto que não são punidas: aborto natural, o aborto necessário, que é a gestante que corre o risco de morrer, o aborto sentimental, que é a gestante que ficou grávida por um estupro, né? Então é um direito, não é faculdade, não precisa pedir autorização judicial. A autorização judicial só é necessária no caso de inviabilidade, em que o feto é inviável, e se o feto é inviável, pede-se autorização judicial para o aborto. Exatamente para que o juiz analise, porque se não for inviável, ele não autorizaria. Essa autorização está dispensada na anencefalia. Quando o feto for anencéfalo, não tem cérebro, então aí não é necessária a autorização judicial, decidiu o STF, ok? Desses crimes contra a pessoa, destaca-se também a lesão corporal. Vocês sabem que a lesão corporal ela pode ser leve, grave, gravíssima, mas só se for dolosa, tá? A lesão culposa não tem graduação. Lesão culposa não tem graduação, não esqueçam disso. Se a lesão for culposa ou dolosa leve, a ação é pública condicionada à representação, salvo se for uma questão da Lei Maria da Penha, se for violência doméstica familiar contra a mulher, porque aí a ação é pública incondicionada mesmo na lesão corporal, né? Se a lesão corporal for de policiais, a lesão gravíssima ou seguida de morte de policiais, aquilo mesmo que eu falei no caso do homicídio, é um crime hediondo. Lesão corporal gravíssima ou seguida de morte de policiais ou parentes também do policial seria considerado crime hediondo. Teria muitas coisas que falar, mas só para dar um enfoque aí no que tem chances de cair. Dos crimes contra a pessoa, destaca-se também o crime contra a honra.
com grande chance de cair, né? Calúnia, difamação e injúria. É importante entender a diferença. Caluniar é imputar falsamente a alguém a prática de um crime que ela não cometeu. É dizer que a pessoa praticou um crime que ela não cometeu, né? Então eu não preciso chamar de ladrão, porque não é um rótulo, é uma atitude. Eu digo, ó, tal dia você furtou não sei quem. Isso seria calúnia se for mentira, né? A sua empresa, mês passado, sonegou impostos. É mentira. Então isso é uma calúnia, ok? Difamação. Difamar é imputar uma conduta a alguém que não seja criminosa, mas que seja ofensiva à reputação, à dignidade, ao decoro. Isso seria uma questão de difamar, imputar a alguém uma conduta que não seja criminosa, mas que seja ofensiva à dignidade, ao decoro. Imagine o seguinte, eu digo que fulano no domingo foi numa festa, se drogou, deu escândalo. Se drogar, dar escândalo não é crime, mas essa atitude depõe contra a pessoa vai ficar mal vista, mal falada, então isso é difamação. E a lei diz, não é imputar falsamente, é imputar. Então, ainda que seja verdadeiro isso, eu não tenho o direito de acusar a vítima, de dizer que a vítima fez isso, queimando o filme dela para com terceiros, né? E a injúria é o rótulo. Injuriar é subjetivo, não diz respeito a fatos concretos. É o xingamento, é aquilo que possa gerar mágoa, ressentimento. Isso seria uma injúria, um xingamento. Mas tem a injúria real. A injúria real não é com palavras e sim com atitudes. Cuspir, tacar ovo, mas com o intuito de humilhar, né? Esses crimes contra a honra podem ter um aumento de 1/3 em várias situações, mas principalmente quando for na presença de terceiros ou por meio que facilite a divulgação, por exemplo, pela imprensa, pela internet. Então a pena é sempre aumentada em 1/3, ok? A injúria mais grave que nós temos é a injúria racial ou racista, que é diferente do racismo. A injúria racial ou racista é uma questão pessoal. Eu tento humilhar, eu xingo uma pessoa porque eu não gosto daquela pessoa, usando de expressões raciais, né? Isso é injúria racial. O racismo é impessoal. O racismo não trata da pessoa, mas sim da raça, do credo, da etnia. Caiu na prova que uma pessoa vestida de muçulmana, a caráter entrou numa loja e foi tocada da loja. Sai daqui, essa loja não é para pessoas como vocês. Isso é racismo. Nos crimes contra a liberdade da pessoa, eu só quero fazer um destaque, apenas isso não caiu na prova, até porque é muito novo, mas um destaque que poderia ser importante para vocês, que é o crime de tráfico de pessoas. O crime de tráfico de pessoas, que era um crime contra a dignidade sexual, porque era um crime sexual, tráfico para exploração sexual, a exploração da prostituição ou outra forma de exploração sexual, era o tráfico de pessoas. Uma mudança no final de 2016 fez com que esse crime passasse a ser um crime contra a pessoa, mais precisamente contra a liberdade. Hoje ele está no artigo 149-A. O tráfico de pessoas não precisa ser só pode ser ainda para exploração sexual, mas pode ser por outros motivos também, que seria um crime contra a pessoa. Fiquem atentos aos crimes contra a pessoa. Tem uma série de fatores que, infelizmente, eu não consegui falar, mas só para vocês terem uma base desse top 5, o que tem chances reais de cair para vocês, ok? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e já já a gente volta com os 3 primeiros colocados do top 5. Falamos do 5º, do 4º colocado, faltam 3 lugares de honra aí dos que mais caem na prova. Um intervalinho, a gente já volta.
Muito bem, senhores, voltamos aqui no nosso top 5 dos assuntos que mais caem em direito penal, do unificado, né? Do unificado, exame unificado, desde que foi unificado, as questões que mais caem na prova. Nós vimos em quinto lugar os crimes contra o patrimônio, depois em quarto lugar os crimes contra a pessoa, e agora o terceiro lugar dos assuntos que mais caem na prova da OAB é esse que está na sua tela. Nós temos aqui o iter criminis. Iter criminis é um dos assuntos que mais caem na prova, não é? Bom, o que seria o iter criminis? Iter criminis é o caminho percorrido pelo crime, as fases do crime, o itinerário do crime, né? Então esse é um assunto importante, o estudo do iter criminis é importante, exatamente para sabermos a partir de que momento o agente pode ou não ser punido, quando que ele pode ser punido, em quais situações ele pode ser punido, né? Quais seriam as fases do crime? Então eu vou falar de todas elas, depois eu explico. Cogitação, atos preparatórios, início da execução, consumação e exaurimento. Então, 5 fases do crime, repito: cogitação, atos preparatórios, início da execução, consumação e exaurimento. Essas são as fases do crime. As duas primeiras fases do crime, de uma maneira geral, não são punidas. Ninguém pode ser punido por cogitar a prática de um crime, não é? Então a cogitação é uma fase interna. Eu penso em praticar um crime e aí eu pego e até falo para alguém, ó, estou pensando em fazer isso, mas eu não tomo atitude nenhuma, então eu não posso ser punido por cogitar a prática de um crime. A segunda fase do crime é os atos preparatórios, né? Cuidado aqui, porque nos atos preparatórios, em regra, a gente não pode ser punido mesmo. Os atos preparatórios são aqueles que antecedem a execução. O agente, ele prepara o terreno. Se ele quer matar, por exemplo, ele vai analisar a vítima, as suas atitudes, os seus horários, ele vai comprar uma arma, ele vai se preparar. E ele não pode ser punido por isso, ok? Às vezes, na preparação de um crime, ele pratica um crime autônomo. Isso já caiu na prova em que o agente, querendo sequestrar o filho do patrão, alugou o imóvel, furtou um veículo para usar no sequestro, e aí foi descoberto e perguntou à prova: pode ser punido por extorsão mediante sequestro? Não. Porque ele só se preparou. Mas pode ser punido pelo furto, porque ele furtou um veículo, né? E aí é um crime autônomo ali no meio. Fato é que, enquanto a gente não parte para a ignorância, não inicia a execução, ele não pode ser punido, com uma exceção. Toma um cuidado essencial. No ano de 2016, foi criada a lei de terrorismo, ou lei antiterrorismo, como queira, né? E um crime chama atenção. Tem lá 2 crimes, né? Tem mais crimes, mas 2 chamam atenção. Que é praticar atos de terrorismo, até aí é um crime, e praticar atos preparatórios para o terrorismo. É isso mesmo. Então, a preparação para o terrorismo já leva a um crime autônomo, ok? Pela lei de terrorismo, seria uma exceção aí para você pensar. Isso já, como é uma lei de 2016, tem condições reais de cair hoje para os senhores, né? Tome cuidado com isso, ok? Bom, o agente ele só pode ser punido a partir do terceiro passo, que é o início da execução. Quando é que nós temos o início da execução?
quando o agente parte de forma inequívoca em direção ao seu objetivo. Quando a gente parte de forma inequívoca em direção ao seu objetivo, nós temos ali o início da execução, ok? É uma fase muito complicada, porque às vezes é difícil definir se o agente iniciou a execução ou se ele não iniciou a execução, né? Mas a prova da OAB, ela não costuma dar exemplos dúbios ou alguma história que deixa margem à dúvida. Ela vai deixar claro. Se o agente só se preparou, ele não é punido. Se ele já iniciou, se ele partiu, se ele anunciou o assalto, se ele deu tiro, é evidente que ele iniciou a execução. E ao iniciar a execução, ele já pode ser punido. Ok? O próximo ato do iter criminis é a consumação. Quando é que se dá a consumação? Quando a gente chega ao seu objetivo, né? Quando ele pratica o verbo do crime. Todo crime tem um verbo, que é o núcleo do tipo, né? Então, por exemplo, o homicídio, matar alguém. Quando é que consuma? Quando a gente mata. Quando ele acaba com a vida de uma pessoa. Então, aí ele pratica um homicídio, né? Consumou. Algumas questões são mais complicadas e acabam caindo na prova, né? Toma cuidado. Por exemplo, acho que um dos temas favoritos da prova e que pode gerar uma confusão ali é a chamada extorsão mediante sequestro. Toma cuidado com a extorsão mediante sequestro. Em que termos, né? Então, quando é que se consuma a extorsão mediante sequestro? Toma um cuidado essencial aí, porque a extorsão mediante sequestro ela se consuma no momento do arrebatamento. No momento do arrebatamento, no momento em que a vítima é arrebatada. O que é arrebatamento? Quando a vítima é privada da sua liberdade. Imagine o seguinte, sem dizer uma palavra, o agente coloca um lenço umedecido em algum produto químico e a vítima desmaia e o agente pega essa vítima, põe no porta-malas do carro e leva embora. Não disse uma palavra. Ele vai pedir resgate, mas não pediu ainda. Já se consumou o crime. Professor, mas não é quando ele pede o resgate? Não. Já se consumou o crime, já está consumado o crime. É no arrebatamento. Por quê, pessoal? Porque a extorsão mediante sequestro é uma forma de forçar a barra, de aterrorizar, né? Então esse crime, ele se consuma no momento desse terror, no momento de forçar a barra. E quando a vítima é privada da liberdade, ainda que o agente não tenha pedido o resgate ou recebido o resgate, já está forçando a barra. A vítima já está apavorada, então já consumou. Agora, posteriormente à consumação, não são todos os crimes que têm isso, mas posteriormente à consumação, alguns crimes têm uma fase posterior chamada exaurimento. O exaurimento é posterior à consumação, só que o crime, depois de se consumar, ele tem ali consequências ainda mais graves, consequências mais gravosas. Então vamos pensar nessa extorsão mediante sequestro. A vítima foi arrebatada e já consumou, correto? Quando o agente pede resgate, esse crime que já se consumou passa a ser mais grave, porque envolve outras pessoas, vai atemorizar outras pessoas, né? Se o agente recebeu o resgate, também o crime é mais grave, porque além dos prejuízos psicológicos, emocionais, físicos, também tem prejuízo financeiro. Quer dizer, o crime se tornou mais grave. Então esse ato de pedir o resgate, esse ato de receber o resgate, são exaurimento de um crime que já tinha se consumado anteriormente. Ok? O exaurimento acaba sendo importante porque a pena
pena será maior. O artigo 59 do Código Penal diz que temos lá circunstâncias judiciais e, dependendo da circunstância judicial, por exemplo, consequência do crime é uma circunstância judicial. Se o crime teve mais consequências, a pena é maior. Menos consequências, a pena é menor. Então, um crime que se consumou, a pena é uma. Um crime que se consumou e se exauriu, certamente tem uma pena maior. Compreendido? Esse é o iter criminis. Só que tem um detalhe aí relevante. E que nós temos obrigação de pensar para a prova, né? Alguns crimes, o agente inicia a execução e não consuma. O agente inicia a execução e não consuma. O fato do agente iniciar a execução e não consumar gera que tipo de situação, né? Alguns dos senhores poderiam dizer, isso é a tentativa. Não é só tentativa, não. Cuidado, são institutos muito próximos, muito parecidos. Iniciar a execução e não consumar pode ser. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal, uma tentativa. Mas também pode ser, de acordo com o artigo 15 do Código Penal, uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E pode ser ainda, de acordo com o artigo 17 do Código Penal, um crime impossível. Então, tentativa, desistência voluntária ou arrependimento eficaz e crime impossível são muito parecidos. Em todos esses institutos, o agente iniciou a execução e não consumou. A pergunta e o que vai diferenciar esses institutos é o porquê que não consumou? Qual foi o motivo da não consumação? Se o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós temos aí uma tentativa. Se o crime não se consumou pela própria vontade do agente, é uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz. E se o crime não se consumou, porque jamais poderia se consumar por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, é um crime impossível. Então, todos esses institutos, a gente iniciou e não consumou, o que vai diferenciar é o porquê não consumou. De acordo até aqui? Legal. Na tentativa, o crime, o agente iniciou a execução e não consumou, e por que não consumou? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vontade do agente era consumar. Ele fez de tudo para consumar, mas não conseguiu consumar. Circunstâncias alheias atrapalharam. Por exemplo, ele atirou na vítima para matar, mas errou os tiros. A vítima fugiu. Ele acertou os tiros, mas alguém socorreu e a vítima não morreu. Então, circunstâncias alheias atrapalharam a consumação do crime e, portanto, é uma tentativa. A tentativa é uma causa obrigatória de redução de pena. A pena deverá ser obrigatoriamente reduzida de 1/3 a 2/3, dependendo da proximidade da consumação. Quanto mais próximo da consumação, reduz menos, quanto mais longe, reduz mais. Ok? A tentativa, ela não ocorre em todos os crimes, não. Não são todos os crimes que cabem em tentativa, que é o bom senso. Por exemplo, não cabe para crimes culposos, não tem como ser uma tentativa, tentei ser imprudente. Não dá, ou é imprudente ou não é. Não cabe para crimes omissivos próprios, não cabe para crimes para contravenções penais, né? Não cabe para crime unissubjetivos. O que é um crime unissubjetivo? Aliás, unissubsistente, desculpe. Crime unissubjetivo é aquele que é praticado por uma única pessoa. Não, crime unissubsistente. Não cabe para crime unissubsistente, é aquele crime que se caracteriza num único ato. Por exemplo, um porte ilegal de arma. Então o iter criminis ele é todo acumulado, não tem como tentar portar ilegalmente uma arma, ou a pessoa porta ou ela não porta, né? Então não tem tentativa aí.
Algumas nomenclaturas são importantes na tentativa, porque, por exemplo, tentativa branca é aquela em que a vítima não sofreu nenhum tipo de lesão. Conatus é o nome de tentativa em latim. Tentativa perfeita ou tentativa perfeita ou acabada é aquela em que o agente esgotou os atos de execução, mas não consumou, né? Então são alguns termos que são usuais aí para a prova, ok? Desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente iniciou a execução e não consumou, mas não foi por circunstâncias alheias à vontade do agente, e sim pela própria vontade do agente, né? Se o agente iniciou a execução e mudou de opinião e resolveu não consumar mais, e através dos seus próprios esforços não consumou, é uma desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Cuidado. Imagina um agente que queira matar, deu um tiro, certo? Ao dar o tiro ficou apavorado, caiu a ficha, percebeu que estava fazendo uma besteira, saiu correndo e um terceiro socorreu. Tentativa, porque o crime só não se consumou pela interferência daquele terceiro. Todavia, se o agente der um tiro, se apavorar e tomar alguma atitude, chamar um resgate, levar a vítima para um hospital, pedir o auxílio de alguém, então aí o próprio agente está tendo uma atitude para impedir o resultado, aí é desistência voluntária ou arrependimento eficaz, desde que seja eficaz, né? Porque não adianta socorrer, se a vítima morrer, ele responde pelo crime inicialmente querido, porque o arrependimento foi ineficaz, né? Então tem que ser eficaz, tem que impedir, evidentemente, o crime. Cuidado, porque na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, o agente não tem diminuição de pena, não. Ele responderá pelo que ele causou, se é que ele causou. Ele responderá pelo que ele causou, se é que ele causou, ok? Então, por exemplo, ele queria matar a vítima, deu um tiro, mas aí socorreu, impediu, mas a vítima sobrou com lesões. Então ele vai responder por lesões corporais, aí você vai ter que ver a extensão da lesão, se é leve, grave, gravíssima, é por isso que ele vai responder. A vítima não sofreu nada, então ele não responde por nada. Essa é a ideia, né? Qual é a diferença de desistência voluntária e arrependimento eficaz? A consequência é a mesma, mas na desistência voluntária o agente não esgota os atos de execução. Se ele tem um revólver com 6 balas, ele não dá os 6 tiros. Ele dá 1, 2, 3, 4, 5, mas ele não dá os 6 tiros. Porque se ele esgotar os atos de execução, se ele der os 6 tiros, será arrependimento eficaz. Então, desistência, ele não esgota os atos de execução. Arrependimento eficaz, ele sim esgota os atos de execução. Prestem atenção nisso, que costuma cair com muita frequência, né? E o crime impossível? Quando é que nós teremos o chamado crime impossível? No crime impossível, o agente inicia a execução e não consuma, mas não é por circunstâncias alheias à vontade do agente e nem pela própria vontade do agente. No crime impossível, o crime não se consuma porque jamais ele conseguiria se consumar, ou por ineficácia absoluta do meio, ou pela impropriedade absoluta do objeto. Ineficácia do meio. O agente, para matar, por exemplo, ele tem várias formas de matar. Ele pode envenenar, dar tiro, dar facada, enforcar, só que ele usa de um meio ineficaz. Por exemplo, ele dá uma substância que ele presume ser venenosa, mas não é. É uma substância inócua, uma água. Então a pessoa toma e não morre. Ok? Então isso é um crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Cuidado, porque às vezes o que é eficaz para um pode não ser para outro, e vice-versa, tem que analisar o caso concreto, né? Posso matar uma pessoa com água com açúcar? Eu, se tomar água com açúcar, não vou morrer. Mas se eu tivesse diabetes em alto grau, eu poderia morrer. E aí, se o agente conhece essa situação e fala assim, aquele lá vou matar fácil, vou dar água com açúcar, né? E a pessoa morre com isso, né? Tem um livro muito interessante do Jô Soares, né?
As Esganadas, é muito, muito curioso esse livro, leiam, que é para relaxar, né? Mas o matador ali, ele fala de um matador, ele mata as pessoas com doces portugueses, né? Então as pessoas são tão esganadas para comer doces que elas vão lá e comem e morrem esganadas de tantas coisas. É curioso, né? Então ali para elas foi um meio eficaz, é isso que eu queria dizer, mas para outros talvez não seja, né? Então tem que analisar isso. E o crime impossível, ele pode também ser impossível pela impropriedade do objeto. Todo crime protege um determinado bem jurídico, por exemplo, o homicídio protege a vida, o furto protege o patrimônio, só que às vezes o assassino quer matar a vítima para tirar a vida dela, só que ela não tem mais vida. Então aí é tentar matar quem já está morto, tentar causar aborto em quem não está grávida, e isso é um crime impossível. E no crime impossível, qual é a consequência? O agente estará isento de pena. Guardem isso, que a gente isento de pena. Consequências diferentes, ok? Então esse foi o iter criminis, um dos assuntos que mais caem na prova. Tá esquentando. Segundo colocado no nosso top 5. Qual que é? Dá uma olhada no slide. O segundo colocado do nosso top 5 é o erro de tipo. Pessoal, sinceramente, é claro que essa divisão que eu fiz aqui de top 5, ela de alguma maneira é arbitrária minha, né? Porque eu posso nomear de uma outra forma, porque pensando bem, o erro de tipo deveria ser o primeiro colocado. Deveria ser o primeiro colocado. É que eu coloquei numa situação objetiva, porque o primeiro colocado, vocês já vão ver, eu juntei dois temas. Juntei dois temas como primeiro colocado, porque tem muitas questões que falam desses dois temas juntos, né? Então, por isso que eu juntei os dois temas para colocar o primeiro colocado. Mas, por uma justiça, erro de tipo, diria eu, que isoladamente é o que mais cai na prova. Porque erro de tipo cai quase toda hora. Tá, pessoal? Quase toda hora. Então, fiquem muito atentos. A chance de cair é grande de cair o erro de tipo, não é? Observem uma coisa. O que é um tipo penal? O tipo penal é a conduta criminosa descrita na lei, em razão do princípio da estrita legalidade, ou também chamado, né, de legalidade ou reserva legal. Só há crime no Brasil se tiver uma lei definindo aquele crime, definindo a pena também, né? A definição legal é chamada de tipo penal, o tipo penal. Então o legislador ele criou lá um tipo penal do homicídio. O que é o homicídio? É a descrição legal feita a descrição feita pelo legislador na lei. Matar alguém. Então, esse é o tipo penal do homicídio, né? Assim como o tipo penal do furto é subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel. Essa foi a descrição feita pelo legislador no artigo 155, né? Às vezes o agente é acusado de um determinado tipo penal, mas a conduta dele não se enquadra naquele tipo penal. Se a conduta dele não se enquadrar naquele tipo penal, o fato é atípico. E não é criminoso, né? Para que o agente responda, a conduta dele deve se enquadrar perfeitamente no tipo penal, e aí nós teremos um fato típico, mas se não se enquadrar, é um fato atípico e não é crime. Bom, a verdade é que às vezes o agente pratica o tipo penal. A conduta dele se enquadra perfeitamente no tipo penal, mas o agente se equivocou. Se equivocou com relação a um dos elementos previstos no tipo, uma das palavras descritas no tipo. Ele teve uma falsa noção da realidade sobre um dos elementos do tipo. Isso é o erro de tipo. Então, exemplos. Eu fui num restaurante, estava chovendo na hora que eu cheguei. Então eu cheguei de guarda-chuva.
Aí eu deixei o meu guarda-chuva num recipiente próprio para colocar guarda-chuvas ali. E aí eu fui almoçar. Quando eu estava saindo, já não chovia mais, eu já estava ao telefone. Quando eu já estava esquecendo do guarda-chuva, eu me lembrei, apressadamente peguei o guarda-chuva e levei embora um guarda-chuva que não era meu. Peguei de outra pessoa. Na prática, o que eu fiz? Eu peguei, ou seja, eu subtraí para mim, subtraí para mim uma coisa alheia imóvel, que era aquele guarda-chuva, ou seja, minha conduta se enquadrou perfeitamente no tipo penal do artigo 155. Mas eu errei. Eu tive uma falsa noção da realidade ali. Eu errei com relação ao verbo subtrair? Não, porque eu subtraí querendo subtrair. Que era para mim? Não, que aquilo era uma coisa móvel, não há dúvida nenhuma. O erro está na coisa alheia. Eu não imaginava que estava pegando coisa alheia, eu achava que estava pegando coisa própria. Então, estamos diante de um erro de tipo. Eu errei sobre uma das palavras previstas no tipo. Ok? Outro exemplo que caiu na prova, isso, hein, pessoal? E mais de uma vez. Na prova e mais de uma vez. Cuidado. O sujeito... E caiu no último exame na segunda fase. Quando cai na segunda, cai na primeira. Isso já caiu na primeira. Cuidado, né? O sujeito, ele foi num barzinho que tinha maiores só para maiores, não pode entrar menor. Ali ele conheceu uma moça, a moça disse a ele que estava na faculdade de Direito, começou a falar sobre isso, papo vai, papo vem, beijinho daqui, beijinho dali, foram para um canto e tiveram uma relação sexual. Consentida, normal. No dia seguinte, o sujeito descobriu através de redes sociais que aquela menina tinha 13 anos, que ela mentiu, disse para ele que estava na faculdade, tal, arrumou um jeito, entrou naquele estabelecimento comercial que era só para maior de 18 anos e ela entrou lá e conseguiu enganar todo mundo. Fato é que o sujeito teve uma relação sexual com um menor de 14 anos. E essa conduta, pessoal, ela se enquadra perfeitamente no tipo penal do artigo 217-A, estupro de vulnerável, crime hediondo, diga-se de passagem, né? Porque quando a gente tem uma relação sexual, ter, não é forçar, constranger, ter a relação sexual com vulnerável, e que eu já expliquei na aula de hoje que vulnerável é o menor de 14 anos, o doente mental não importa a idade, ou aquele que não pode consentir, não importa a idade, porque está bêbado, drogado, adormecido, o que seja. Então, teve a relação sexual com o vulnerável, é estupro de vulnerável. E foi isso que ele teve a relação sexual com o vulnerável, né? Agora, no tipo penal, ele se confundiu. Se confundiu em ter a relação sexual? Não, se confundiu com o vulnerável, porque ele não imaginava que estava tendo relação sexual com menor de 14 anos. Ele imaginava que estava tendo relação sexual com uma pessoa maior. Porque o barzinho só podia entrar pessoas maiores, porque a menina disse que estava na faculdade, que o porte dela, as características, né, mostravam e levavam para isso. Então, temos aí o erro de tipo, ok? Ou seja, no erro de tipo, a gente pratica o tipo penal, mas sim tem uma falsa noção da realidade sobre um dos elementos previstos no tipo penal. Compreendido até aqui? Legal. Agora, vamos esquentar o assunto. O erro de tipo pode ser essencial ou acidental. Então, o erro de tipo pode ser essencial ou acidental. Diferença. No erro de tipo essencial, o agente não sabe que está praticando um crime. Erro de tipo essencial, o agente não imagina que esteja praticando um crime. Ok? Então, são os dois exemplos que eu dei, tanto do guarda-chuva quanto do estupro de vulnerável. A pessoa não imagina que está praticando um crime. Ponto. Erro de tipo acidental.
O agente sabe que está praticando um crime. Sabe. Eu não dei exemplo ainda, vou dar, mas o erro de tipo acidental, a gente errou. Ele teve uma falsa noção da realidade. Porém, ele sabe que está praticando um crime. Evidentemente, isso a gente já pode matar aqui, que o agente ele terá benefícios quando o erro for essencial, não é? Porque ele não sabe que é crime. Se o erro for acidental, o agente será punido normalmente, porque é um erro meramente acidental. Perfeito? Claro que o problema vai dizer claramente que ele sabia ou não sabia. Isso é fato também. Falando do erro dito essencial, né? Erro essencial, os exemplos que eu dei, a gente não imaginava que estava praticando um crime. O erro de tipo essencial pode ser inevitável, também chamado de excusável ou desculpável, ou evitável. Inevitável ou evitável. O evitável também é chamado de inexcusável. Evitável, né? Então vamos ficar com isso. Erro inevitável ou evitável. Se o erro de tipo essencial for inevitável, quando é que seria o erro inevitável? É aquele que qualquer pessoa erraria. Você se põe na situação e você cometeria o mesmo erro, porque era inevitável errar. Qualquer pessoa erraria, né? Então, se o erro era inevitável, a gente pode ter benefícios ali. Agora, o erro evitável é aquele que nem todos errariam. Se a gente tivesse uma cautela, um cuidado, ele não teria errado, né? Então, professor, mas como é que eu vou saber se era evitável ou inevitável? Não vai saber, porque isso depende de caso a caso. Mas na prova eles vão deixar bem claro se o erro era inevitável ou se era evitável. Se o erro for inevitável, que qualquer pessoa erraria, exclui o dolo e exclui a culpa. O agente estará absolvido. Mas se o erro era evitável, com cautela ele teria evitado o erro, exclui o dolo e permanece a culpa. É o que se chama de culpa imprópria. Exclui o dolo, mas permanece a culpa, é o que se chama de culpa imprópria. A gente vai responder a título de culpa, desde que o crime tenha a modalidade culposa. Não são todos os crimes que têm a modalidade culposa, né? Então você pode perceber que o erro de tipo essencial beneficia o agente, né? Beneficia o agente, o dolo sempre vai embora e a culpa depende da situação. Muito bem. Agora, o que acaba mais caindo na prova é o erro de tipo acidental. Aquele em que o agente sabe que é crime. Ele teve erro, mas ele sabe que é crime, né? Então, logo de cara eu digo, ele será punido normalmente, porque o erro era meramente acidental, ok? Então, no erro meramente acidental, o erro pode ser sobre a coisa. E quando eu falo de erro sobre a coisa, é evidente que eu estou falando de crimes patrimoniais. Erro sobre a coisa. Imagine que o ladrão entre numa mercearia à noite e ali ele vê um saco grande de não sei quantos quilos, 20 quilos, sei lá, de feijão. Ele é louco por feijão, aí ele pega aquele saco e leva embora, e quando ele chega em casa, ele percebe que é ervilha, não é feijão. Que decepção, ele odeia ervilha, né? Então ele errou. Naquele tipo penal, subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, o que ele errou? Coisa. Porque ele imaginou que estava subtraindo uma coisa, feijão, e ele subtraiu outra coisa, ervilha, né? Pode se desculpar para o juiz, falar, seu juiz, eu não queria isso, foi um erro, eu fui muito incapaz, né?
porque na verdade eu queria feijão, isso não me interessa. Pode? Não. A verdade é que ele subtraiu para si ou para outra coisa ali é móvel, e ele sabia que era crime, porque dá na mesma, subtrair o feijão, subtrair a ervilha, mas ele teve um erro, mas esse erro é meramente acidental, ele será punido normalmente. Isso é o erro sobre a coisa. O erro acidental pode ser com relação à pessoa. E aqui é claro que eu falo de crimes contra a pessoa, né? Imagine que um matador ele receba a incumbência de matar uma pessoa. E ele tem uma foto da pessoa e ele tem um endereço. Aí ele vai no endereço, toca a campainha, a pessoa atende, ele olha para a foto, olha para a pessoa e pá, mata a pessoa errada. E não é aquela pessoa da foto, é um irmão, não precisa nem ser gêmeo, mas é muito parecido, então ele matou o irmão, né? Naquele tipo penal, matar alguém, ele errou. Errou com que relação à palavra? A palavra alguém. Ele matou o João, quando na verdade ele tinha que matar o José, certo? Então é um erro, mas é um erro meramente acidental, porque afinal de contas, matar o João, matar o José é crime do mesmo jeito. Então ele responde normalmente, né, pelo homicídio doloso, hein? Não vai com, é culposo, porque ele foi imperito. Não é isso, ele queria matar e matou. Tá certo? Só que ele matou a pessoa errada. Então aí nós temos um erro com relação à pessoa. Caiu na prova que a mulher, ela deu à luz a uma criança, né? E que ela entrou em estado puerperal, ela resolveu matar o seu próprio filho. Aí ela foi ao berçário e identificou, esse meu filho esganou. Mas na verdade não era o filho dela, era outra criança, né? Então ela responde por quê? Ela responde na medida da intenção, ela vai responder por infanticídio. Porque é claro que o infanticídio é matar o nascente ou o neonato por estar em estado puerperal. Ela não matou o nascente ou o neonato, o erro foi aí. Porém, ela imaginou que estava matando o nascente ou o neonato e aí ela responderá por infanticídio. Perceba que se ela chegasse lá, não identificasse o seu filho e na falta do filho ela matasse qualquer outra criança, ela responderia por homicídio, porque aí não teria erro de pessoa. Mas aqui teve, ok? E o erro acidental, ele pode ser uma aberratio. Aberratio. Nós temos a aberratio ictus, que está no artigo 73, e temos a aberratio criminis, que está no artigo 74. O que é aberratio? Aberratio é erro na execução, erro na hora de executar, é erro de alvo, errar o alvo, né? A diferença é que no aberratio ictus, o agente erra o alvo e comete um crime da mesma natureza. Na aberratio criminis, o agente erra o alvo e comete um crime de outra natureza. Da mesma natureza, aberratio ictus, de outra natureza, aberratio criminis. Compreendido? Muito bem. Então imagine que o agente, querendo matar alguém, apontou para esse alguém, esse é o alvo, atirou nesse alguém, mas errou o tiro e acertou outra pessoa. Queria matar o João, atirou no João e acabou matando o José. Tudo bem? Então ele errou de alvo. Cometeu um crime da mesma natureza ou de outra natureza? Da mesma natureza. Então é aberratio ictus. E ele responderá normalmente pelo homicídio e na medida da sua intenção. Né? Ele por exemplo, ele queria matar um idoso e acabou não matando o idoso, mas ele tem agravante de ter matado o idoso. Perfeito? Porque é na medida da sua intenção. Ah, professor, mas isso não é erro de pessoa? Não, no erro de pessoa ele não errou o alvo. Ele atirou numa pessoa, acertou onde ele atirou, onde ele mirou, mas não era quem ele imaginava. No erro, na aberratio ictus, ele atira em um e acerta em outro. A consequência é a mesma, que ele responde pelo homicídio da mesma forma, né? Aberratio criminis é um erro de alvo, mas é um crime de outra natureza. Imagine o agente que queira quebrar o patrimônio alheio por uma questão pessoal, ele quis quebrar a janela de uma casa, né? Então ele pega uma pedra para quebrar a janela. Que crime que ele quer praticar? Dano?
Dano, crime de dano ao patrimônio, né? Só que nessa hora o dono da casa abre a janela e acerta a pedra na testa do dono da casa. Ele cometeu um crime contra a pessoa. Ele errou de alvo. O alvo era a janela, acertou a pessoa. Mesma natureza? Não, de outra natureza. Portanto, é aberratio crimines. Aí, uma exceção. O agente não responderá na medida da sua intenção e sim pelo que ele causou, né? Então, se ele não vai responder por dano porque ele não causou dano. Ele vai responder pela lesão corporal culposa, se for o caso, ou pelo homicídio culposo, se for o caso, né? Agora, pode ser que ele acerte a janela e também acerte a pessoa. Aí ele responde pelos dois crimes em concurso formal, ok? Muita atenção para esse tema, erro de tipo, que é um dos que mais cai, ou o que mais cai, dependendo da ótica, né? E agora, para finalizar, gran finale, vamos falar do primeiro lugar. Primeiro lugar no top 5, está na sua tela, é exatamente excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade, né? Nós colocamos em primeiro lugar, é um critério que nós utilizamos, porque muitos testes falam dos dois assuntos, né? Mas fazendo justiça ao erro de tipo. O erro de tipo é uma excludente de culpabilidade. Ele poderia estar aqui nesse meio, mas ele cai tanto que nós colocamos apartado, hein? E ele chegou em segundo. Poderia ser o primeiro, conforme nós dissemos, né? Excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. Um crime, para ser crime, além de típico, ele tem que ser ilícito. O que é um ato ilícito? É um ato ruim, pernicioso, né? Antinatural, reprovável, censurável. Isso é um ilícito, né? Um ato ilícito ou antijurídico, ok? A princípio, todo fato típico também é ilícito. A princípio, todo fato típico também é ilícito. Porque o legislador ele escolhe para criar um tipo penal as condutas ruins da sociedade. Então ele viu alguém matar, ele transformou num tipo penal. Ele viu alguém furtar, ele transformou num tipo penal, né? Então, a princípio, pessoal, quem mata outra pessoa pratica um crime, porque pratica um fato típico, artigo 121, e ilícito, porque não é natural sair por aí matando as pessoas, é censurável, né, é antinatural, é antissocial. Muito bem. Então pratica um crime. Acontece que há algumas situações que transformam aquilo que era ilícito num ato lícito. Matar alguém num primeiro momento é um ato ilícito, mas há situações em que matar alguém não é um ato ilícito. Então aí nós temos a chamada excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude. Ok? Por exemplo, matar alguém é crime, mas matar em legítima defesa não é crime. Por quê? Porque exclui a ilicitude do fato. O fato não é ilícito, e se o fato não é ilícito, não é crime. Ok? Aí surgem então as excludentes de ilicitude ou antijuridicidade, que transformam aquele fato que era num primeiro momento ilícito em algo lícito. O Código Penal tratou das causas excludentes de ilicitude no artigo 23. As causas do artigo 23 são o estado de necessidade. O que é um estado de necessidade? É uma conduta lesiva praticada diante de uma situação de perigo, né? Então, se a pessoa estava numa situação de perigo, por isso ela teve uma conduta lesiva, é um estado de necessidade, que exclui a ilicitude, né? A legítima defesa, que é um contra-ataque, né? A pessoa que sofre uma agressão humana injusta, atual, iminente a um direito, e ela responde, reage para proteger-se, né? Com moderação e com os meios necessários, né? Então, isso é uma legítima defesa, uma resposta.
Também é excludente de ilicitude o estrito cumprimento do dever legal, o agente público que age por força de lei e o exercício regular do direito, em que a pessoa tem um direito e ela segue as regras pré-estabelecidas. Exemplo, o médico, quando faz uma cirurgia, ele tem o direito de fazer a incisão, de causar lesões. Mas ele pratica um fato típico, a lesão corporal, mas não é ilícito na medida em que ele está no exercício regular da sua profissão, da sua atividade. Todavia, o médico pode agir irregularmente também. Ele faz uma cirurgia contra as regras da medicina. Aí ele estaria no exercício irregular da sua profissão e, com isso, responderia pelo crime. Mesma coisa da prática desportiva, em que muitas vezes uma pessoa bate na outra porque é uma luta e ela causa lesões no outro, mas não responde porque é o exercício regular do desporto, da prática desportiva, mas desde que seguiu as regras do jogo, porque se não seguiu o exercício é irregular e responde. Mesma coisa com os ofendículos, que são proteções à propriedade, né? Cacos de vidro em cima do muro, lanças no portão. Damásio chama de legítima defesa pré-ordenada, né? Caiu isso na prova, que está certo também. Mas a utilização de ofendículos, cerca eletrificada, cachorro, ela é possível desde que siga as regras pré-estabelecidas. Se eu quero proteger a minha propriedade da minha cabeça, com as minhas regras, o exercício é irregular e eu respondo também, né? Então essas seriam as causas legais de exclusão da ilicitude. Porém, essas foram as causas legais, mas vale lembrar que a sociedade é dinâmica, as coisas mudam e ontem o que a gente achava ruim, hoje a gente acha natural. Então, além das causas legais, existem tantas outras chamadas de causas supralegais. Causas supralegais não estão na lei e sim são trazidas pela doutrina, pela jurisprudência, são as chamadas causas supralegais de exclusão da ilicitude, ok? Bom, vale destacar que a exclusão da ilicitude exclui o crime. Não esqueça disso. Quem age em legítima defesa não pratica crime, ok? Culpabilidade. Culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Quando eu digo quem é o culpado, eu quero saber quem é o responsável. O artigo 29 do Código Penal diz que cada um receberá uma pena na medida da sua culpabilidade, ou seja, na medida da sua responsabilidade. Então, a culpabilidade é um pressuposto da pena. Eu vou analisar a culpabilidade em termos da pena. Eu analiso a culpabilidade. Então, se ele foi muito responsável, ele recebe muita pena. Se ele foi pouco responsável, ele receberá pouca pena. E se ele não foi nada responsável, ele não receberá pena nenhuma. Nulla poena sine culpa. Não há pena sem culpa. Se ele não foi responsável, não recebe pena nenhuma. Ok? Então eu vou analisar a culpabilidade para saber o grau de responsabilidade que o sujeito tem. Muita responsabilidade, muita pena, pouca responsabilidade, pouca pena, nada de responsabilidade, nada de pena. Como é que eu vou saber se o sujeito tem responsabilidade ou não, tem culpa ou não tem? São 3 os elementos da culpabilidade. E para que o sujeito tenha responsabilidade, ele tem que ter os 3 elementos ao mesmo tempo. Se faltar um desses elementos, o agente não terá culpa. E por isso não terá pena, ele estará isento de pena. Para ter responsabilidade, tem que ter os 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Primeiro, capacidade de discernimento. O sujeito, para ter uma responsabilidade criminal, ele tem que ser imputável, ele tem que ter capacidade de discernimento, ele tem que saber o que é certo ou errado. Algumas pessoas não têm essa capacidade, não é? Uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, desde que o perito avalie que realmente ele não tinha capacidade nenhuma, porque às vezes a pessoa é doente, mas tem incapacidade, né? Então, se o perito disser ele não
não tinha capacidade nenhuma, ele está isento de pena, ele deve ser absolvido, chamada absolvição imprópria, absolve e aplica a medida de segurança. Se o perito disser, ele sabia completamente, então ele responde completamente, tem pena normal. E se disser que a capacidade era parcial, a pena será parcial, ok? A mesma coisa com o surdo-mudo, a mesma coisa com o índio. A outra questão que tira a capacidade de discernimento é a embriaguez, mas lembre-se que a única embriaguez que exclui a culpabilidade é a embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, né? Embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Se a embriaguez foi voluntária, o agente responde normalmente, né? Agora, se a embriaguez foi completa, caso fortuito, um acidente ou força maior, forçaram, obrigaram o sujeito a beber ou a se drogar, né? E ele ficou completamente embriagado, aí ele não tem responsabilidade. Agora, se ele ficou parcialmente embriagado, aí ele tem parcial capacidade, ele tem parcial culpa, pena pela metade, por exemplo, né? Então, o primeiro elemento, menoridade, o menor não tem capacidade de discernimento, não pode ter culpa, assim por diante. Então, o primeiro elemento é a capacidade de discernimento. O segundo elemento é a potencial consciência da ilicitude. Não basta que a pessoa esteja no pleno gozo das suas faculdades mentais, ela tem que ter consciência do ilícito. E às vezes ela não sabe, porque ela está em erro, ela é enganada por um terceiro, né? Um terceiro engana, e leva esse presente lá para minha vozinha e leva drogas, por exemplo, então, sem saber, então não tinha consciência da ilicitude. Obediência hierárquica, às vezes, o superior hierárquico, ele engana o subordinado, faz ele pensar que a atitude é lícita, quando na verdade é ilícita, né? Então, para que o sujeito responda, ele tem que ter consciência da ilicitude. Aqui entra o erro de tipo, o erro de proibição, entra tudo aqui, ele pode ter excluído a sua culpabilidade. E o terceiro e último elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta adversa. Só poderá ter pena aquele em que tinha opção de escolha. Tinha opção de escolha. Então, se o sujeito podia optar por praticar o crime ou não, então eu posso exigir que ele não praticasse o crime. Por outro lado, se ele não tem opção de escolha, se a única opção dele era praticar o crime, ele não pode ser responsabilizado. Porque, por exemplo, ele foi coagido. Ele praticou o crime por quê? Porque ele sofreu uma coação moral irresistível. Ele não pode responder, porque qualquer pessoa naquela situação não teria outra alternativa. Nesse caso, responde quem coagiu, não quem foi coagido. Ok? Vale lembrar que nem a emoção, nem a paixão excluem a culpabilidade. Emoção e paixão não excluem a culpabilidade. Isso é também um ponto fundamental que já caiu na prova. Ok? Muito bem, então esses foram os grandes elementos aí, os grandes assuntos. É claro que nós falamos de uma forma compacta, mas para chamar a atenção de vocês a todos esses elementos que costumam cair na prova, são o top 5, é o que mais já caiu no exame unificado da OAB. Ok? Então fica aqui um grande abraço para vocês, boa sorte na prova e até mais.